E você, Paulo Roberto, você saiu do mercado financeiro? De onde você saiu? Não, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Com 13 anos de idade. Naquela época existia um receio por parte do meu pai que se eu trabalhasse eu não ia estudar, e o sonho dele é que o filho estudasse. Aí eu pedi à minha mãe que autorizasse a assinar a carteira de trabalho, né? Porque existia uma exigência para menores de 14 anos de autorização dos pais. E ela assinou, e eu prometi que eu continuaria estudando, né? E continuou? Continuei, eu fui ser office boy de uma empresa, depois eu fiquei trabalhando nessa empresa estudando à noite, e depois eu prestei vestibular para o curso de odontologia. Aí eu fui fazer faculdade na Universidade Federal Fluminense, que tinha um curso noturno e diurno. Isso me dava a possibilidade de trabalhar para me manter e estudar. E me formei nesta universidade, fui muito bem sucedido na minha profissão, sempre persegui com muita determinação o fazer bem, era uma tônica da minha vida, né? E eu fui muito bem sucedido, mas eu planejava um dia poder trabalhar administrando, que não dependesse só das minhas mãos. Tinha uma história familiar, porque o meu bisavô tinha tido doença de Parkinson, o meu avô também tinha tido, e a minha mãe tem. Todos tiveram uma vida muito boa, a doença de Parkinson não impediu que eles vivessem com dignidade, mas eles não poderiam ser dentistas, né? Esse tinha medo que te pegasse justo. Mas eu, felizmente, estou com 61 anos e não tenho Parkinson, né? Mas todos eles começaram com 50 e poucos anos de idade. Então eu me preparei para um dia poder ter uma outra profissão na qual eu administrasse, não dependesse das minhas mãos. Eu era um apaixonado, era um apaixonado por história, história do Brasil. Eu morei em São Cristóvão, no bairro São Cristóvão, tinha o privilégio de estar ali próximo ao Palácio Imperial, que ali a família imperial morou, na Quinta da Boa Vista. Tive o dissabor de assistir o incêndio do Colégio Pedro II, que era fantástico, era um colégio fantástico, uma arquitetura, né, na qual o imperador, ele era mais professor do que imperador, né? E eu lia tudo que eu podia sobre o Segundo Império, principalmente, século XIX. E eu tinha também uma outra história. Um homem aos 61 anos de idade, ele é um elo de ligação entre o século XIX, XX e XXI. O meu avô tinha uma carpintaria, ele trabalhou até seus 86 anos, e eu tive o privilégio, eu criança, né? Em 1860, eu tinha 10 anos de idade, e eu assistia aqueles homens trabalhando. Não, em 1960, eu tinha 10 anos de idade, eu conheci pessoas que nasceram no século XIX, que falavam dos seus avós terem sido escravos, né? Histórias muito vivas ainda, né? Eu lembro que tinha um senhor que trabalhava com meu avô, ele tinha 82 anos, isso lá em 1960, então ele nasceu em 1800 e pouco. E eu tive o privilégio também de conhecer, a minha família é muito longeva, eu conheci a minha bisavó. A minha bisavó, se fosse viva, teria 142 anos. E ela, a minha avó contou que ela viu o imperador pessoalmente, né? Então eu tinha uma dualidade, a história do escravagismo e a história da aristocracia, né? Para você, uma histórica Fazenda do Café era perfeito como cenário. Pois é, quando eu pensei em mudar de profissão, eu pensei o seguinte, que eu fui muito feliz na minha profissão, mas eu queria fazer uma coisa diferente, eu queria poder administrar. E consegui recursos, juntei ao longo da vida e realizei um sonho. Comprei uma fazenda do Ciclo do Café, uma fazenda de 1852, em conservatória, né? E eu queria fazer um hotel fazenda, mas mergulhando na história. Então eu consegui realizar esse sonho, né? Comprei há 14 anos atrás, há 8 anos eu inaugurei o Hotel Fazenda Florença, que é uma fazenda histórica. E eu não me contentava só em proporcionar lazer e diversão.
o adulto, eu queria proporcionar às crianças e aos adultos um conhecimento da história do ciclo do café. Foi uma herança fantástica, né? O café foi o sustentáculo financeiro do Segundo Império. E eu parti. Eu também sou artista plástico, eu faço uns santos de papel, um trabalho que eu faço com muito prazer. E nós começamos a fazer um sarau de representação. E hoje nós proporcionamos aos nossos hóspedes e visitantes um sarau do século XIX, mas com uma pesquisa profunda em relação à indumentária, à história, né? E aquela história do negro no século XIX me fascinava muito, que eu vi que só se falava no escravo, no escravo, no escravo, e não se falava no aristocrata, que nós tivemos alguns. Nós tivemos o Visconde de Jequitinhonha, que era negro, nós tivemos o Barão de Guaraciaba, que era negro, foi dono da Fazenda Veneza, vizinha à Fazenda Florença, né? E nós fizemos um sarau, que nós contamos com o elenco, temos lá o professor Antônio Carlos, que é um maestro, professor de História, doutorando em História pela UERJ, né? O Adriano Novaes, que é professor de História também da Fundação Dom André Arco Verde, excelente faculdade de História no sul do estado, né? E alguns funcionários que se apaixonaram e fazem essa viagem conosco. E ali nós contamos a história. É uma viagem. Porque é uma viagem. Eu acredito muito que o preconceito não é contra a cor. O preconceito sempre foi contra a pobreza. Se nós tivéssemos tido escravos chineses, todo mundo ia ter preconceito contra os chineses. Mas, infelizmente, foram os africanos, né? Então, infelizmente, a escravidão, né? Qualquer povo seria horrível, né? Qualquer povo seria horrível a escravidão. Mas, em relação ao negro, foi porque eles é que foram escravizados, né? Então, nós temos 2 saraus e estamos fazendo o estudo de um terceiro sarau, que é para... Esse sarau acontece quando? Esse sarau acontece nos finais de semana, feriados, né? E as pessoas se apaixonam. Nós conseguimos despertar no hóspede, que às vezes vai muitas vezes para o lazer com a família, ele vai para o conservatório, para um hotel fazenda, porque o clima é bom, a estrutura é muito boa, mas ele fala, eu não esperava encontrar no Hotel Fazenda Florença toda essa conotação histórica, né? Nós temos uma casa-sede que tem objetos do século XIX, que nós mostramos, é um museu vivo, né? Essa aqui, né? Essa é a Fazenda Florença. Mas nós muito temos legal, olha isso aqui. A carruagem, nós temos algumas carruagens. O Barão de Guaraciaba, que é o Barão Negro, ele chega com todas as pompas e circunstâncias nessa carruagem, né? Os móveis também são da época? São todos originais de época. Todos originais, né? É um espetáculo em todos os sentidos. E as pessoas têm a oportunidade de vivenciar, porque nós fazemos uma visita guiada à casa-sede, mostrando a utilidade desses utensílios. Como era, como... Agora, o mais impressionante é que pessoas relatam. Eu não tinha conhecimento de história, eu estou apaixonado por história. Mas a história é apaixonante. Depois que o Eduardo Bueno Peninha, e mais recentemente hoje eu estou assim, com falhas. Gente, esse menino da Veja, que escreveu 1808, 1822... Laurentino Gomes. Os livros de Laurentino Gomes vendem, né? São fantásticos. É um sucesso a venda de livros de história, porque a história é bárbara. Sim. É que a gente fica traumatizado no colégio, com todo respeito, professor, né? De decorar as datas. É verdade. Né? A gente decora lá, mesmo quem é. É uma questão de saber contar. É claro, a história é bem dada. Eu tive um professor de história deslumbrante, o professor Murilo Ingel, que contava, se vestia, usava todos os recursos, né, da história. Fazemos um trabalho para as crianças do município, todas as escolas do município, nós fazemos esse trabalho gratuitamente para contar a história através da representação teatral. Aí vai ficar vai sair um monte de professor de história. Vai sair. É claro, com o maior prazer. Tá certo. Obrigada, boa ideia. Intervalo, a gente volta já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil.